Viaduto. Tá. Faz aí o. Quando a pessoa estuda para fazer os viadutos, o engenheiro, ele tem que saber de tudo, não tem que ser uma pessoa muito conhecimento para mexer com uma obra desse tamanho? Muito. Quando eles foram 2 anos atrás e viram que tinha um pequeno problema, eles não deveriam ter estudado todo a ponte para ver se realmente era só aquele pequeno problema, mas tinham que ver se não podia se criar um problema maior. Isso aí devia ter matado na raiz, 2 anos atrás. Se eles tivessem verificado corretamente o problema... Fica aqui para você ter imagem também. Eles iam saber que esse problema ia chegar, que ia chegar a conta. Vai pra cá um pouco. Vai lá. Tá pegando lá, animal. Ah, tá? Então vai lá. Eles iam não, saber. eu quero no meu, quer ver? O Igor não empresta pra mim. Eles iam do meu colega ali, ó. Se ele tivesse feito o trabalho dele Nós bem... estamos falando do viaduto, pessoal. Você começa de tomando volta. nosso tempo. Não, vou repor teu tempo. É importante a gente falar que a gente mora aqui no Alto Boqueirão. Sabe por que eu falei isso no início, que tinha que esperar acabar o tempo? Porque eu conheço o pai e ele não deixa a gente falar. É que você não... Ele inicia o vídeo. Depois você grava um vídeo fazendo a abertura. Fazendo isso aí. Não, mas daí eu tenho que montar. Ó, você tem que pôr o que tá em falta. Se você quiser começar de volta, tudo bem. Então vai, faz a abertura e começa de volta. Não, agora eu já vou ter que repetir tudo que eu falei. Mas não precisa repetir, faz diferente, ó. Ó, Mas aí você vai começar um vídeo. Como você achar necessário. Só deixa eu desligar aqui, ó. Começa o vídeo de novo. Você tem que primeiro se qualificar para falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. Hoje é dia 16 de maio de 2022. Nós estamos numa polêmica que é amigável. Cada um tem uma opinião diferente. O importante é cada um respeitar a opinião de cada um. Sobre o viaduto aqui do Alto Boqueirão, que foi interditado pela prefeitura. Membros da comunidade foram lá ontem às 19 horas, que foi domingo, e reabriu. E hoje, segunda-feira, dia 16, a prefeitura tornou a fechar esse viaduto. Então cada um tem um ponto de vista. O Douglas vai colocar aqui o dele, o Leandro também vai. E depois eu vou mostrar as necessidades da obra e a dificuldade que tem de fazer essa obra, não a longo prazo, mas a curto prazo. Lembrando aqui, galera, a gente colocou o tempo de 5 minutos para cada pessoa, sendo que os outros não podem cortar a pessoa no meio dos 5 minutos. Se não quiser usar os 5 minutos, não precisa, pode acabar antes, e o máximo do outro é 5 minutos. Vou começar aqui falando que há mais ou menos 2 anos atrás teve um pequeno problema naquela ponte e chegaram até a interditar as casas que tinha do lado porque estavam com medo de cair o barranco com as casas junto, tiraram as famílias de dentro da casa e acabou que depois eles foram lá e deixaram as famílias voltar e continuou a seguir o normal igual antes, e agora veio esse problema que precisou interditar a ponte. Como quem foi ver esse problema 2 anos atrás, ele devia ser uma pessoa bem estudada, que já tem muita experiência, já sabe tudo. Ele deveria ver que esse problema ia se tornar maior, que ele devia de resolver isso antes. Ou pelo menos eles ficar ali em segundo plano como que poderia acontecer uma emergência, eles poderiam ter alguma coisa já para resolver de mais imediato. Mas, então, como chegou a como está agora, né, que teve que interditar porque o problema se tornou maior, eles têm o processo de fazer o projeto, passar pela votação da Câmara e depois arrumar uma licitação para ver quem que vai executar a obra e quem vai fazer o melhor preço, e tudo tem um tempo que isso leva. Mas faz quase 4 meses que eles interditaram a ponte e até agora não mexeram em nada. Eu acho que esse processo poderia ser mais rápido. Não tem uma explicação para estar 4 meses a ponte interditada e eles não terem começado a obra ainda. A população já está se revoltando, né? Chegaram até a quebrar a barreira. Chegaram até a quebrar a barreira e a prefeitura foi lá e fechou de volta. Não estou dizendo que eles estão certos.
Mas a prefeitura tinha que abrir o olho nessa parte, né, para ver se consegue agilizar esse processo aí para poder liberar lá, porque não é somente os comércios que estão sendo prejudicados porque acabou o movimento. 90% daquele bairro lá, o pessoal trabalha no centro, precisa passar pela ponte e não tá tendo ônibus, tá dificultando muito o acesso deles. Não é só os comércios que tá sendo prejudicado, muito mais que os comércios são os trabalhadores, né? O que eu tinha pra falar é isso aí. Leandro. Leandro não, como é que é o nome? Elisandro. Elisandro. Nós chegamos num acordo que não é que a gente ia fazer um sorteio, mas ele cedeu para me falar por último, então eu tenho o mesmo direito que ele, mas como ele abriu mão do direito dele, ele vai falar agora. Sem argumento, faço das palavras do meritíssimo aqui a mesma das minhas. Beleza então, pessoal. É importante a gente ponderar algumas coisas. Quando a gente vem com um comentário já tendo a tendência de ir para um lado, a gente perde a isenção, porque a gente já tem a tendência de torcer para um lado. Então você tem que avaliar os fatos, colocar os fatos sem dizer quem está errado e sem dizer quem está certo. O trabalho jornalístico, ele tem que deixar por conta do ouvinte, não ele já dar a notícia e ele mesmo opinar. O que acontece hoje numa rede aí que vocês sabem, perderam totalmente a isenção. Então, ele não tá, ele tem uns comentários aí dentro da normalidade, não está errado não, né? Mas a gente vê aqui a burocracia de uma prefeitura fazer uma obra, primeiro que não tem 4 meses. Vocês podem buscar a data lá. Se eu estou falando uma coisa, vocês vão desmentir, porque tem a data que foi feita a última vistoria ali. Tá. A prefeitura foi sensata, porque ela fez uma primeira avaliação, viu que pé que estava o viaduto, mas eles chegaram à conclusão que poderia ser só a terra da cabeceira da ponte, que deu uma chuva muito longa naquele período, que a terra estaria se afastando da cabeça do viaduto, o que não seria uma emergência para ficar apenas uma observação. Se aquela terra continuar se afastando, é só jogar mais terra lá, socar e complementar a lacuna que estava ficando. Agora, se fosse na estrutura, aí era mais complicado. Algum tempo depois, eu creio que em torno de 1 ano a 2 anos, eu não tenho certeza da data, eles voltaram a fazer uma avaliação. Provavelmente, eu não estou dizendo que foi a mesma equipe, mas até por uma questão de lógica e bom senso, deve ter visto a mesma equipe que fez a primeira avaliação, para ver qual que era o andamento daquilo, o avanço, se estava... se o dano lá, que a gente não sabe o que é, se é rachadura, o dano na ferragem, a gente não sabe qual que é o tipo de dano. Se o comprometimento da estrutura está aumentando, foi provavelmente que o engenheiro chegou a essa conclusão, que está aumentando 1 ano depois. Às vezes uma obra pode ficar cedendo aos pouquinhos ou cair numa vez só, o que acontece com muito prédio aí que já caiu numa vez só e matou muita gente. Tá, esse é uma consideração. A outra consideração é uma obra particular, pública, não é que nem uma obra particular. Uma obra particular, onde o cidadão vê a necessidade de fazer uma obra, ele vai no banco, saca o dinheiro, contrata o profissional e às vezes nem projeto ele precisa, ele vai lá e mostra pro cara, eu quero um pilar aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Agora uma obra pública da prefeitura é completamente diferente. Não é o prefeito que chega à conclusão que tem que interditar aquele viaduto. Ele contrata uma equipe de engenharia, como eu já falei atrás, a equipe de engenharia vai lá. Se ele constata que de 5% a 100% tem 1% só de cair a obra, ele não vai pôr o nome dele em jogo para agradar a comunidade. Logicamente que todo mundo quer agradar a comunidade. A gente tem que fazer em bem da sociedade para as coisas evoluir. Mas tem 1% de cair o viaduto. Você acha que o engenheiro vai dar o chamegão dele lá? Não, eu assino embaixo, pode continuar passando? Lógico que não. Ele vai mandar dar a volta, seja quantos quilômetros for. A vida está em primeiro lugar. Esse é outro fato. O outro fato é fazer essa obra do dia para a noite, igual a comunidade cobra aqui, que eu moro aqui, e eu também sou um beneficiário, se fosse construído do dia para a noite. Porque eu vou para o externato, tem dia 2, 3 vezes por dia. Porque eu vendo com a bicicleta, de a pé, eu passo ali no viaduto com a minha bicicleta. Mas eu ando tanto de a pé com a bicicleta
empurrando, não é montada não. Eu monto dela só no trajeto de casa até chegar no começo do trajeto do meu serviço. Depois eu vou empurrando, gritando, conversando com a comunidade para mim poder vender. Não adianta nada eu passar correndo embalado. Tá. Mas quando eu vou comprar os meus produtos, como eu ando muito tempo de a pé e de bicicleta, eu uso um Corsa. Eu dou a volta ó, também lá para a Rua Arizona, Bairro Novo, que é o único trajeto alternativo que tem aqui na região, como todo mundo conhece. Então, falando da obra, a prefeitura precisa de fazer um projeto, leva tempo. Esse projeto não é chegar lá e montar, escrever não. O cara tem que fazer a avaliação, chegar à conclusão do que está acontecendo naquele viaduto, fazer o projeto, levar esse projeto para a prefeitura. A prefeitura vai convocar várias empresas para fazer a licitação. Ela não pode contratar uma empresa só, porque o prefeito corre o risco de ser impeachmentado por improbidade administrativa. Gastar dinheiro fora do orçamento. Porque o risco do viaduto não estava no orçamento anterior. Foi uma emergência que pintou. E ele não pode gastar dinheiro fora da emergência. Está vencendo meu tempo. Aí o que acontece? A prefeitura aí tem que mandar com a empresa vencedora, mandar para a Câmara de Vereadores para votar ainda. E a Câmara de Vereadores já tem um monte de processo lá na vez. Ele não pode pular o projeto. Porque você tem que entrar na fila. Acabou o tempo do nosso Até candidato passou aí, aqui, desculpa, galera. mas eu não consegui montar já tudo. foi delimitado. Falar toda. O tempo foi certo, delimitado, o tempo é foi, posso- foi acordado posso falar antes de do você? Concordo, início. plenamente, tem razão. Posso só falar uma coisa com você? Pode, eu vou passar a minha vez pra ele e vou ficar por último. Agora é a réplica? É, Então cada um vai falar mais quanto? mais 2, né? É, Dois? pode ser, falar, não. pode ser 5, Mas porque você pode- vai precisar de mais. Ó, na verdade eu só vou terminar o Douglas concluir porque eu quero falar alguma Fica à vontade, groselha tem aqui. 5 minutos. Ó, Direitos iguais. Você tá falando que você passa na ponte